A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês, a paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês. São inscritos, iremos começar o culto em 1 Coríntios capítulo 14, nessa data 23/3 de 2026, segunda-feira, 14h04 da tarde. 1 Coríntios capítulo 14, o dom da profecia é superior aos das línguas. Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Jeová, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vós não falasse por meio da revelação da ciência, ou da profecia ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, que fazem som, seja flauta, seja citar, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citar? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. O que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurei abundar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto? Ou amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Jeová, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor Jeová. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. O segredo do seu coração ficará manifesto, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará Jeová, publicando que Jeová está verdadeiramente entre vós. Há necessidade de ordem no culto. Que farei, pois, irmãos? Quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muitos 3, ou por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Jeová. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Jeová não é Jeová de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Jeová, ouvei ela somente para vós?
Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor Jeová e do Senhor Jesus Cristo. Mas se alguém ignora isto, em que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça tudo decentemente e com ordem. É isso aí. Paulo falou verdadeiramente tudo aí, falou verdade. Isso mesmo, a necessidade de ordem no culto. Isso aí é verdade. Culto tem que ter ordem. Igual agora na sede da igreja pentecostal, o ministério chama de fé de verdade, que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, nação Brasil. Aqui tem ordem. Aqui tem ordem. Aqui nós cantamos, nós oramos, jejuamos, consagramos, pregamos a palavra, tem revelação, tem profecia, tem visão, tem sinal, tem tudo, mas tudo é seguido na ordem. Quem lembra que eu sempre já falei assim, tem que andar na linha reta, não pode andar encruzilhado nem torto não, e nem caminhos tortuosos não. Tem que andar no caminho reto, tem que ser igual um prumo reto, né? Tem que ser um prumo bem reto, igual da coluna da gente, tem que ser reto, entendeu? Então aqui tem ordem, aqui não tem desordem, aqui tem ordem. Os fãs número 1 que já me conhecem que já sabem que aqui é organizado, aqui é sério. Entendeu? Como diz, cada palavra tem o seu devido lugar. E cada ação aqui tem o seu devido lugar e a sua hora e o seu momento. Entendeu? Então a igreja aqui também tem ordem. Ela é organizada. Tá vendo? A necessidade de ordem no culto. Tá vendo? Como é que eu falo que Jeová mora fora de igreja? Como é que eu vou falar que Jesus mora fora de igreja? Como é que eu vou falar que o Espírito Santo mora fora de igreja? Não mora, não. A necessidade de ordem no culto é culto, tem que cultuar. Cultuar é comunhão, tem que ter comunhão. Igual eu, todos os dias que eu estou tendo comunhão com vocês, né? Vocês que moram longe e que amam o canal da igreja, eu estou tendo comunhão com vocês, né? Com todos vocês, porque tá junto aí, entendeu? E junto com essa igreja aqui. Todo dia aqui tem culto, de segunda a domingo, todos os dias 7 horas da noite. Tem culto aqui. Então, mas aqui tem ordem no culto. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Vamos agradecer. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecemos por este culto nessa tarde, abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas e ofertantes e todos estão ajudando nessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Aí nós vamos voltar aqui, ó, aonde que Paulo está falando 34, as mulheres estejam caladas nas igrejas. Eu vou voltar aqui, eu ia voltar aqui. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar, mas esteja sujeita como também ordena a lei. Não é que as mulheres não podem falar, elas podem falar. As mulheres podem falar, assim, na igreja elas podem pregar, pode orar, pode dar um testemunho, pode cantar, né? Elas têm a oportunidade dela, mas aqui está falando de certas mulheres. Tem mulheres que não estão preparadas para o altar, entendeu? Aí tem que ficar calada. Tem mulheres que não estão preparadas para o altar, não tá, né? Então não é que ele está proibindo das mulheres falar, ele está proibindo de certas mulheres falarem, para não estragar a igreja. Porque tem mulher que fala muito, muito, muito dentro da igreja, acaba acabando com a igreja. Tá entendendo? São aquelas mulheres que não têm o Espírito Santo, entendeu? Não tem Jesus direito, não tem Jeová direito, não obedece essa palavra direito. É isso que Paulo está falando. As mulheres têm direito de falar sim, mas é certas mulheres que não podem falar, né? Aquelas mulheres que estão em pecado, né? Aquelas mulheres que estão blasfemando também da igreja, tá blasfemando do pastor, da palavra,
né? Mulheres que quer passar tudo na igreja, quer passar o pastor. Então, são essas coisas que a palavra proíbe. São certas mulheres desse tipo. Mulheres que ficam casando toda hora, não fica sossegado com um homem só, fica, né, adulterando, bebendo cachaça, bebida alcoólica, né, drogas, ou dentre outras bagunças, forrazaiada, fancaiada, dentre outras coisas que a palavra condena, entendeu? Aí essas mulheres têm que ficar calado, né? Ou aquelas mulheres ainda que não aprendeu a andar na santidade, começar a andar na santidade para depois ter oportunidade de testemunhar a sua convenção na igreja. É isso que ele está falando. Não é que ele está querendo dizer que todas as mulheres ficaram caladas. Não, não é isso não. O que ele está querendo dizer é certas mulheres que tem que ficar calada, entendeu? Agora não é por causa do pecado, entendeu? Até o próximo culto e o próximo vídeo. Só aqui que vocês aprendem essas coisas. À noite eu estarei de volta com força completa e com tudo. Até lá, hein?